Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda ao sexto encontro do curso Decifrando os Riscos Psicossociais. Lá no nosso e-book foi preparado especialmente para esse curso, que resume as informações, coloca de forma mais organizada aquilo que eu falo aqui ao vivo. Hoje eu vou recorrer a ele, geralmente não estou usando muito e-book, até porque não tem sentido dar uma aula que só leia o material que vocês podem ler em outro momento. Mas para o conteúdo de hoje eu faço questão de usar. Lá na página 10 está lá o papel de cada área, SST, RH, jurídico e lideranças. Na verdade, eu posso até voltar um pouquinho, é até bom voltar um pouquinho, página 10 não. Vamos para a página 10 mesmo, que eu já falei ontem da gestão, já falei no encontro anterior da gestão, então a gente pode pular direto para cá. O que acontece? Quando a gente entende que fator de risco psicossocial surge da organização, ou seja, eu monto uma empresa, uma imobiliária. Você que está me vendo agora também monta uma imobiliária. Nós temos o mesmo porte. Vamos ter 10 trabalhadores, eu tenho 10 empregados, você tem 10 empregados. Mesma estrutura. Eu sou o dono e vou ser o diretor, vou colocar um gerente, vou colocar um supervisor e outras funções. A sua estrutura pode ser exatamente a mesma. Você, como dono ou dona, coloca um gerente e por aí vai. Os fatores de risco psicossociais serão diferentes. Não quer dizer que, como nós fazemos a mesma coisa, temos o mesmo porte, estamos na mesma cidade. Não. O fator de risco psicossocial, ele surge da organização. É você que vai dizer quais são as metas. É você que vai dizer qual o horário de funcionamento da sua imobiliária. É você que vai dizer como deve ser feita a venda, a visita, o contrato. É você que vai contratar os softwares, as ferramentas, que vai dizer se alguém tem que ter treinamento, não tem que ter. É você que vai permitir que o gerente grite no meio do salão, grite com o funcionário ou não. Eu que vou permitir que haja, por exemplo, bullying entre os meus funcionários, ou não. Eu que vou estar preocupado em ter um regulamento interno ou não. Eu que vou comprar um mobiliário, eu que vou colocar as pessoas todas uma em cima da outra, ou mais separado. Ou seja, o fator de risco psicossocial é exclusivo de cada organização. É gerado especificamente pela organização. Não tem essa de que, por causa do ramo, grau de risco um, grau de risco 2, risco 3, não tem nada a ver. Por isso que é tão subjetivo. É aquilo que nós que estamos aqui nesta organização, nesta empresa, nesse clube, nesse condomínio, nessa prefeitura, onde há pessoas, a maneira como nós vamos planejar e organizar o trabalho, as pessoas, os insumos, ferramentas, recursos, somos nós. A gente vai pagar em dia, não vai pagar em dia, vai pagar um salário maior, não vai botar PJ ou CLT, vai sonegar direito trabalhista, não vai obrigar o cara a trabalhar muito mais horas do que a lei permite, não vai. Somos nós que decidimos. Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui dentro. Se faz calçado, se faz pastel, se é metalúrgica, se é agricultura, somos nós. Nós podemos ter uma empresa lá da outra fazendo a mesma coisa, mas com uma excelente gestão e não ter fatores de risco psicossociais, e a outra está cheia de fatores de risco psicossociais, porque a organização, o planejamento, as ferramentas de gestão são mal utilizadas ou não são utilizadas, o planejamento é mal feito, o dimensionamento de tarefas, atividades, uma para e desenha os seus processos, a outra não sabe nem quais são os processos, cada hora faz de uma maneira. Uma que está preocupada em saber exatamente qual é o processo, como otimizar esse processo, como evitar retrabalho. A outra tem retrabalho o tempo todo, e aí essa função que está toda hora tendo retrabalho, ela acaba soberbada, ela acaba com sobrecarga de trabalho. Mas é porque você muitas vezes não desenhou o processo, não pensou nesse processo. Isso começa aqui, fulano faz aquilo, ciclano faz aquilo. Eu constantemente sou chamado para vender cursos, ou aplicar, ou vender os cursos online para empresas. Constantemente. Nesse curso aqui mesmo, tem empresa que comprou, matriculou 4 funcionários.
Cada empresa tem um processo para venda, para que eu possa vender. É impressionante. Tem uma empresa que eu já vendi, uma empresa muito grande, que eu já vendi duas vezes o curso de LTCAT, uma no ano passado. Estou concluindo agora uma venda, só falta emitir nota fiscal, nas duas vezes que eu fui vender. E coisa pouca. Curso gravado, são só as matrículas, nada que seja complexo para eu e meu time fazermos. Mas nessa empresa, eu nunca consegui. Na primeira vez, foram 4 meses para concluir. Dessa vez, já estamos no segundo mês. Uma coisa boba. Só me dá os nomes, eu coloco lá no portal, matriculo no curso, o valor é esse, combinamos, está aqui a proposta, está aqui a nota fiscal. Não, lá não. Lá tem o sistema, que dentro de outro sistema, dentro de outro sistema, e dia para isso, e o setor tal faz não sei o quê, e aí sai a PO, que sai o BM, que você tem que fazer, mas aí erraram na PO, aí depois erram no BM, aí o setor tal tem que consertar. São os processos internos. A menina do RH, porque a demanda é do SERVIS, mas a menina do RH que tem, como é treinamento, ela que fica responsável pela compra. Nós já trocamos cerca de 30 e-mails nessa venda, duas matrículas. Cerca de 30 e-mails. Eu devia cobrar até mais caro, porque me dá muito trabalho vender para essa empresa. É senha porque você cadastra um sistema, aí depois vai para o outro, é SAP, aí dentro do SAP tem o Salesforce, mas aí você tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que, aí a senha expira, aí você tem que falar com o suporte, aí o Impressionante. Eu fico vendo. A gente quer falar de fator de risco social, tem que pensar em como as empresas se organizam nos seus processos. Por que as pessoas ficam trabalhando, muitas vezes, 12 horas por dia? Porque não se desenha processo. Porque o cara lá do TI, que faz lá, que diz, vai clicar aqui, vai abrir ali, vai passar para lá. Ele não pensa no processo, ele não pensa em estar do outro lado, quem vai usar. Aí você tem que ir em 15 lugares, você tem que adivinhar onde clica. Falta muitas vezes navegabilidade nos sistemas, falta usabilidade. E olha o interessante, estou falando, é a segunda venda que eu faço para a mesma empresa. Mesma empresa. Valor ridículo para essa empresa. O valor dessa venda é 3 mil e poucos reais. Não é nada. Para porta a empresa é assim. Só para vocês terem uma ideia, a empresa é dona de dezenas de navios. Quanto vale o navio? Navios petroleiros. Quanto vale o navio? O que é 3 mil e poucos reais para uma empresa que é dona de navios? Nada, né? Não. Parece que eu estou fazendo uma venda de 50 milhões de reais. É carta disso, carta daquilo, não sei o que disso, de banco, de não sei o que. É uma burocracia e os sistemas todos não são mal desenhados, mas é difícil usá-los. Você tem que ir em muitos lugares para as coisas mais simples. Imagina essa mulher de RH, se cada vez que ela tiver a contratar um treinamento, ficar atendendo o fornecedor tantas vezes. Tantas e tantas vezes. Tantas e tantas vezes. Eles têm uma data limite para enviar nota fiscal. Era para ser enviado no mês passado. Não lembro, acho que acabou dia 29. A gente não conseguiu, porque não conseguiu enviar o boletim de medição. Aí fala com o suporte. Aí descobriu-se que o PO, que é o documento que autoriza aquela compra, estava errado. Por isso o boletim de medição não entrava. Mas só que o suporte trata de um pedaço, aí o financeiro trata de outro pedaço. Quem está no meio é a menina do RH, que não cuida nem disso nem disso. E eu tô aqui de fora, só quero mandar lá, minha nota fiscal vai receber meu dinheirinho. Tem que comprar comida, gente. É pouquinho meu. E vocês são não sei quanto é, mas o meu é pouquinho. Já está tudo lá matriculado para acessar à vontade, já baixou o material. Eu estou falando isso aqui para falar sobre gestão de risco psicossocial, responsabilidade de cada empresa. Tem que se entender, tirar toda essa conversa fiada de termos técnicos, palavras muito bonitas. No fim das contas, no fim do dia, tudo que resta são processos internos. Como as empresas se organizam. Não tem procedimento desenhado, o procedimento que existe é ruim, não há autonomia para a solução.
fica tudo muito complicado, burocrático e com certeza estressante. Para mim está sendo estressante uma venda tão ridícula de 3 mil e poucos reais. Claro que eu adoro fazer a venda, é óbvio, estou aqui para isso, meu negócio existe para isso. É um privilégio, uma honra ser escolhido por uma grande empresa, de um grande porte, mesmo sendo uma venda pequena, me valida, que ótimo, mas me causa um estresse impressionante. Imagine que no meio do mês passado, eu sei, tem uma tabelinha, tem a data, eu sei que tem que ser meta tal dia, e aí pagam no início do mês. Já estou contando com esse dinheiro, esquece. Porque tinha erro lá, não sei aonde, erro não sei do que. Então já estou contando para o início do mês que vem. Ufa, o boletim de medição subiu. Agora é só aguardar o e-mail para a nota fiscal. Agora tem que rezar para mandarem logo o e-mail, porque quando for a nota fiscal é capaz de dar erro. Aconteceu isso a primeira vez? Coisa simples, uma empresinha minúscula, o valor é ridículo. Vários setores já foram acionados. Isso é simplesmente para fazer dois engenheiros treinarem na LTCAT. Só isso. Suporte, RH, financeiro, tem um outro setor lá que eu não lembro qual é, mas que também se envolve nisso. Foram pelo menos envolvidos 5 setores para duas matrículas de 3 mil e poucos reais. Como é que essas pessoas não vão trabalhar nas empresas estressadas? Como é que não vão ser cobradas por metas? Como é que não vão ficar desgastados? Mas eu também trabalho com outras empresas grandes. Não é a única empresa que me contrata. Constantemente estou recebendo. Uma empresa pode matricular 4, pode matricular 5, pode dar um curso aqui. Em dezembro eu estava dando curso uma empresa que é prestadora, uma das maiores, para a Petrobras. Dei um curso ao vivo para 30 e tantas pessoas da empresa. 30 e tantas pessoas da empresa. Vinha todo dia de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, 8, 9 horas da manhã, sei lá. Vinha, dava 1 hora de aula, 1 hora e meia de aula, 1 hora de aula, 1 hora e meia de aula. Ó, começou em novembro, foi até dezembro. Já vendi para multinacional, já apliquei curso, vendi ou shows gravados ou aplicando ao vivo em empresa Brasil inteiro, de todos os ramos que você possa imaginar. Todos, 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 todos. Automobilística, agricultura, petróleo, navegação, logística. Eu acho que até hoje só não tem nenhum banco. Acho que é o único ramo que eu não posso dizer assim, poxa, é um banco me contratou, só um banco me contratou. Sei que eles sabem que eu sou pobre, então um banco não gosta de pobre, então dizer por isso que não me chamam. Mas dá para ver nitidamente eu, como fornecedor, Cimento, não? como Cimento? cimento Cimento, você já vendeu? já em Minas, já atendi, já atendi. Acho que quase tudo, Maurílio. Acho quase Ok, tudo. Porque eu ótimo. sou um dos únicos que trabalha com isso, né? Tributação, o LTCAR sem ser É, participacional, né? Não, ótimo. Ok. Pelo menos uma ou duas empresas de cada ramo acabam me procurando, entendeu? Não tem jeito, porque eu sou um dos poucos do mercado, então é inevitável que alguém acabe alumínio, siderurgia, mineração. De vez em quando estão batendo na minha porta, ou para comprar curso gravado, ou para aplicar o curso presencial, ou dar uma consultoria. E é inevitável, porque quem mais faz o que eu faço, né? Pô, você sabe disso, né? Nada ninguém. Então, e Sim, aí claro. eu consigo perceber claramente como as empresas são organizadas ou desorganizadas. Como elas têm, como as pessoas nas empresas têm autonomia ou não para resolver problemas. Como os processos são mal desenhados ou não. Como os processos sobrecarregam os funcionários dessas empresas. É impressionante. Eu vou vender uma consultoria de 60 mil reais para uma multinacional, assim, ó, assim, pé nas costas. Ó, a passagem está chegando aí, já chegou aí no teu e-mail, você viaja tal dia, não sei o quê, lá no aeroporto te pegam, você está no hotel. Ah, se você gastar alguma coisa, quando chegar aqui, você entrega a notinha, está tudo certo. Se for depois, quando estiver voltando, manda pelo meu e-mail, tá tudo certo. Não tem burocracia, não tem discussão, não tem nada. Aí você vai vender. Negócio 3 mil. Nossa Senhora. Aí eu fico pensando, a gente quer fazer gestão de risco psicossocial. Não tem como não pensar em organização. Não tem como não pensar em processo. Não tem como não entender que os fatores de risco surgem pela maneira como as empresas se organizam.
Se você desenha processos, mas aqui eu tenho essa burocracia toda para proteger o caixa, aqui tem que ser o cara do TI, só o TI que mexe nisso, porque eu tenho que proteger os dados da empresa, são dados sensíveis, tudo bem, tudo tem justificativa, nada que é feito ali é feito à toa, não é só porque o cara fala, como é que eu vou complicar a vida dos outros, né? Dos funcionários, fornecedores, clientes, não, claro que não foi feito por isso, mas. Geralmente, assim como a gente vê na hora de decidir quais são os insumos, as máquinas, layout, tudo isso é feito sem pensar no trabalhador. O cara que está desenhando lá os softwares, as ferramentas, o front-end, como eles chamam, né, a tela que você vai usar, vai clicar aqui e ali, ele não está nem pensando em SST, ele não está nem pensando, ele não é demandado para otimizar isso de maneira que o processo seja mais simples e não sobrecarregue aquele time. É fato. Da mesma maneira. Bota lá o cara de compra para comprar EPI, vai comprar EPI que o cara pisa 2 vezes no chão, sai a sola. A mesma coisa em fator de risco psicossocial. Os processos são criados, muitas vezes, ou sem planejamento, na base Bumba Meu Boi, ou são criados com planejamento, mas o planejamento que não pensa nessas questões de meta, prazo, sobrecarga. Aí que são os fatores de risco psicossociais. Quando a gente fala nas atribuições, a gente tem que entender claramente, ponto um, você não consegue resolver o problema só no cérebro. Esquece isso aí. A responsabilidade técnica, identificar, documentar, isso é do engenheiro de segurança técnico, não tem jeito. É uma atribuição legal. Fator de risco ocupacional é atribuição legal do profissional de SST, engenheiro técnico. Ponto. De mais ninguém, nem do médico, nem do enfermeiro do trabalho, nem do RH, nem do diretor, nem do dono de mais ninguém. É atribuição legal. Só que se a gente entende que fator de risco psicossocial surge da organização, também tem que entender que não vai resolver sozinho. Até temos empresas onde temos diretor de HSE, mas ele não manda no resto da empresa. Ele não manda no resto. Ele não pode reorganizar a empresa segundo a ótica dele de proteção das pessoas, porque justamente os processos são criados por outros motivos. Então é necessário nós termos muito claro isso, muita clareza nisso. É da organização, não adianta, são os fatores organizacionais, eles surgem pelas deficiências dessa organização, é só isso, né? Com a exceção lá das questões relacionais, que são as pessoas que trazem, né? O homofóbico, o racista, etc., misógino, etc. Com exceção desses, que são os pessoais, coleguinha que quer fazer bullying, quer assediar o outro sexualmente, tirando isso, tudo mais fator de risco psicossocial nada mais é do que organizacional. Entendi isso. Então tem que mexer na organização. Então não dá para fazer sozinho. Não dá. Não dá. Não é simplesmente prescrever EPI. Não é dizer tem que adequar NR12. Não é simplesmente dizer tem que capsular uma máquina. Tem que redesenhar processos. Tem que repensar a organização da empresa. Por isso tem que entender que a área de SST identifica os fatores de risco, participa da avaliação, propõe medida preventiva. Mas quem mexe com gente, porque vamos pensar, RH é fundamental nessa história. Por quê? Empresa que tem, né? A empresa que não tem, tem que ser quem cuida de pessoas, é o diretor, o dono, quem for. Mas quem lida com pessoas, por quê? A minha imobiliária, eu sou dono da tal da imobiliária, 10 pessoas, então aqui não tem RH, sou eu que cuido. Sou eu que vou dizer quem pode fazer o quê, quando, como. Qual o padrão de liderança de gestão? Sou eu. Sou eu que vou impor aqui ou não um código de conduta. Sou eu que vou dizer assim, pode levantar da mesa quando quiser, não quero ninguém levantando. Me sinto roubado porque alguém saiu da sua mesa e foi ao banheiro. Joãozinho está se levantando muito, por que ele não faz isso antes de sair de casa? Sou eu. Sou eu que determino o que as pessoas vão fazer. Então, todos os processos, eles são é uma ficção. Eles não são reais. Dizer.
Os modos de fazer e as questões hierárquicas e relacionais são regras, mas que não são necessariamente escritas. Se eu digo que vai ter três camadas de hierarquia, duas, como elas vão se comportar ou não, tem jeito, é gente. Então, SST é obrigado a revisar políticas e práticas organizacionais e apoiar a gestão do clima e da cultura. Quem identifica? Já vou te ouvir, Júlia. Quem identifica? SESPs. Não tem jeito. Mas não vai ter como não passar pelo RH. As políticas e as práticas organizacionais, além da questão da gestão do clima e da cultura. Gestão de clima e de cultura não é gestão de fator de risco psicossocial. São coisas diferentes. Mas uma está interligada à outra. Uma está interligada à outra. Se eu não tenho um RH que está preocupado com o clima organizacional, eu tenho lá o assédio. Eu tenho lá a cobrança abusiva da meta. Porque o trabalhador ele não tem, não, ninguém está preocupado com a reclamação do trabalhador, e isso vira fator de risco ocupacional. Ah, mas aquele setor ali está insatisfeito com o líder. Bom, mas eu preciso de um RH para identificar isso. E mais do que isso, quem é que vai estabelecer a política da liderança, o treinamento da liderança, as regras de conduta da liderança, o perfil de liderança que se quer nessa empresa? Não é a SESMIT. O SESMIT identifica o sofrimento das pessoas, o fator de risco. Aqui tem meta abusiva, aqui tem assédio. Mas no final das contas, quem vai determinar o perfil de liderança? Ah, eu sou ex-militar do Exército e quero que os meus gerentes e meus líderes sejam como no Exército. Ele falou, tem que cumprir. Isso aqui vem daqui do topo, não tem jeito. Aí vem alguém da RH, olha, não é bem assim. Lá no Exército, o cara se voluntariou, fez concurso, ele queria seguir aquilo. Aqui na vida civil, a gente não vai nem conseguir reter pessoas, a pessoa não vai nem querer estar aqui. É o papel do RH. São coisas diferentes, mas eu não tenho como resolver fator de risco específico social sem ter aí a questão das políticas, práticas organizacionais e gestão de clima e de cultura da empresa. Se a gente parar para pensar, quando você está falando de organização, está falando de cultura. O que que a gente faz aqui? Aqui a gente só quer vender. Dane-se o mundo. O negócio é vender, 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 produzir, 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 produzir. Bota a gente para dentro, bota cliente. Isso é cultura. Calma, aqui a gente é ético. Aqui a gente não engana o cliente. Aqui a gente tem certeza que ele foi bem atendido. A gente não quer vender quantidade, quer vender qualidade. Isso é cultura. Aqui a gente faz rápido, aqui a gente faz bem, aqui a gente faz pelo menor preço. Aqui a gente não deixa, a gente não perde cliente. Tudo isso é cultura. E tudo isso vai se refletir e pode transformar em fator de risco psicossocial. E quem cuida da cultura da empresa? Quem é o setor que tem essa preocupação e tem as ferramentas, tem como missão avaliar e conhecer essa cultura e ver onde ela está dando certo? Muita gente está confundindo aquilo que a NR1 pede, avaliar fatores de risco ocupacionais, químico, físico, biológico, de acidente e ergonômico, incluindo psicossocial, com o RH, com a atuação, que parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles não andam separados. Quando a cultura é ruim, quando a organização é ruim, vira fator de risco, aí cai no colo do cérebro. Mas não é por isso que é a RH que avalia. Não. São situações diferentes. Júlia queria falar, por favor, Júlia. Oi, Rodrigo, boa noite, Boa noite, Murilo, seja bem-vinda. Gildo, boa noite, obrigada. Primeiramente, eu queria dizer que eu achei perfeita a sua colocação com relação a processos desorganizados em coisas muito simples. Assim, até não vou me estender muito na questão, mas eu me identifiquei demais, né? Eu acho que se é difícil coisas simples, imagina coisas complexas, como problemas de riscos psicossociais, por exemplo, né? Aqui na empresa que eu trabalho é da área da segurança privada. Então a gente tem questões de risco muito assim, muito Sérias. complexo, muito Intensas e difícil. sérias. Nossa, existe uma cultura.
que valoriza questões que adoecem os trabalhadores, e aqui é muito urgente. Masculinidade, autoridade, agressividade, Boa parte da liderança vem de uma cultura, não me entenda mal, mas militar, que vê machista, questões, militarizada, sim, testosterona lá em cima. sim. Então, eu fui contratada muito eu achei perfeita, inclusive, as suas aulas, massacrando a questão de que o psicólogo ele não tem que cuidar, que é uma responsabilidade do SST, porque eu sou psicóloga e me contrataram muito com essa prerrogativa que você já inicialmente julgou, que eu já fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, perfeito, porque eu pedi que a empresa contratasse um curso, porque eu vi que estava um pouco ilusório a forma como deveria ser cuidada essa questão, né? E eu aqui eu estou trabalhando em paralelo ao trabalho do SST. E o que eu vi foi um pouco de faça você o trabalho, sabe? Eu não vou me estender muito, até porque estamos aqui essa conversa, talvez meus colegas acessem, Não, não tem problema mas não, tá, sim, tá dentro do contexto, é isso mesmo. sim, mas o que eu queria trazer também é que o meu papel aqui dentro da empresa, ele é paralelo, é perfeito o que você disse, né? Qual que está sendo o meu trabalho? De sensibilizar a liderança com relação a esse tema, porque a gente precisa ter processos estabelecidos com relação a alguns temas, por exemplo, na área de segurança do trabalho, se acontece um evento estressante, fica muito aquém de lidar com mais sensibilidade ou menos sensibilidade. Isso não pode ser feito. Então, eu estou sensibilizando a liderança de que os riscos psicossociais eles existem, né? A gente ainda vai fazer uma a gente assim que eu quero dizer, eu junto com o SST a gente vai analisar esse material para eu ter argumento para sensibilizar a liderança, mas não que eu vou fazer uma pesquisa e coordenar. Eu estou achando assim, agradeço muito pela sua aula, porque isso está me dando muita estrutura para trabalhar, né, com argumento. Quando eu vi que era um curso do portal SST e Social, eu fiquei muito animada, porque eu estava vendo muito curso, como você bem disse, vendendo que o psicólogo tem que fazer e tem que, né, resolver questões de ansiedade. E quando eu vi o seu curso, eu falei, não, eu acho que tem que ser esse. Deixa eu Então, eu explicar queria uma te coisa para você. agradecer. Você que é psicólogo, isso vale para todos, para qualquer um que estiver assistindo esse curso. Todas as vezes que eu tiver um processo produtivo que gere estresse, o cara trabalha na UTI do hospital, o cara trabalha na segurança privada, o cara sai todo dia, bota um colete, uma arma na cintura e sabe que pode tomar um tiro a qualquer tempo. É fato. O cara tá lá, no hospital, ele sabe que ele vai ver gente morrendo, sofrendo muitas vezes, ele sem poder fazer nada. Não tem um remédio que alivie mais aquela dor. Vê a pessoa morrer em vida. Você tem. O cara, sei lá, trabalha com conselho tutelar, é chamado para ver casos de crianças que estão lá queimadas, com fome, maltratadas. Nós temos um conjunto de atividades que são necessariamente já há previsão de terem um conjunto de estressores. Ponto. Isso não tem nada a ver com fator de risco social. Estou falando de uma outra coisa no momento. Todas essas atividades precisam, sim, de programas de apoio psicológico. Não adianta. Claro que o adoecimento dessa população trabalhadora vai ser maior do que a outra. Não tem jeito. Não tem como ver toda hora criança espancada, estuprada, nenenzinho estuprado, bebê morrendo, criancinha morrendo de câncer, ficar com medo de levar tiro, ficar olhando dentro de uma lata de sardinha, olhando para a janelinha para ver se é o mesmo carro que tá seguindo. Não tem como não, né, passar por eventos traumáticos, 10 homens de fuzil atacando seu carro forte, não tem como não ter. Assim, a atividade já traz estressores em si. Então, é necessário. Isto é uma coisa.
Ponto. Você não vai eliminar isso porque é da atividade. Você não vai dizer, então não vamos, para que não haja sofrimento em um trabalhador, não teremos mais ninguém indo resgatar a criancinha estuprada. Não, desculpa. Vai ter o trabalhador que está sofrendo sim, e nós temos que resgatar. Então não teremos mais UTI, as pessoas que morram em casa, a família que sofra. Não, teremos profissionais da medicina sim. Então não teremos mais guarda de valores, guarda de vidas, de bens. Não, teremos sim. Isso tem que ser entendido claramente. O que a NR1 está falando, NR17, é uma outra coisa. Então aqui eu já sei que eu tenho essa atividade, elas têm estressores, têm os abalos psicológicos, são previsíveis, são inevitáveis, inerentes à atividade. Contrata a Júlia e ela tem que fazer um programa de apoio psicológico. Ponto. Mas isso não tem nada a ver com a organização do trabalho. Isso não é. A gente pode até chamar de risco ocupacional, mas não é disso que a NR1 está tratando. A NR1 está tratando de uma outra coisa. Está tratando o seguinte, que é aí que entra o SESMID, que é aí que entra o PGR. O fato é eu estar numa lata de sardinha, com um vidrinho aqui, saber quando eu abrir a porta, posso tomar ser rendido, que a minha família pode estar sequestrada porque eu estou levando valores, não justifica o meu chefe me chamar de viado, de otário, de negão. São duas coisas diferentes. Aí é a organização do trabalho. Não justifica eu dobrar. Faltou o próximo cara para te render, você que fica aí 16 horas. Numa coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não pode ser confundido. Tem empresa, por exemplo, que tem uma má organização e contrata o psicólogo ou plataforma que dá acesso, ou uma empresa com programa de apoio psicológico, porque não está, ou não entendeu, ou não está disposta a consertar os problemas de organização. Ah, aqui é assim mesmo, setor de vendas fica todo mundo estressado. Não, meu amigo, setor de vendas não tem que estar estressado. Não há estressor natural nas vendas. A sua organização gerou esses estressores. Se você tem gente muito estressada aqui na tua empresa, não, que o ritmo é alucinante, tá? Porque você, a empresa, tem uma cultura muito ruim que não respeita as pessoas. E isso não é paliativo. E não adianta ficar reforçando as defesas mentais psicológicas do Rodrigo, tentar fazer o Rodrigo mais resiliente para ele sair da sessão aqui com o psicólogo, opa, beleza, maravilha, dia seguinte está aqui sendo massacrado pela cultura organizacional. Não. É disso que a NR1 trata. Das questões organizacionais. NR 17.4. Quando a organização do trabalho ela tem deficiências, isso gera, então, o dano moral, o adoecimento mental, o sofrimento psíquico, gera a Dort-Lé, movimentos repetitivos, quando a organização falha. Isso só o SESMIT, é do SESMIT. Mas essa parte aí, trabalho em segurança privada, é sua. RH, é psicólogo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque não tem como resolver isso, não é para ser resolvido, não vai se resolver. São profissionais que precisam de apoio específico. E a sociedade precisa desses profissionais. Então são coisas diferentes. Eu não preciso ter uma liderança desumanizada porque o trabalho do cara é muito arriscado. Não, isso não, gente. Não, 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 não. Aí que vai entrar lá o o CopSoc da vida, a entrevista semi-estruturada, a oficina, o treinamento de liderança, isso tudo está lá em NR1 17. Por quê? São questões cognitivas, relacionais e organizacionais. É isso que está lá. Isso aí é PGE, é GRO. O programa de apoio psicológico para profissionais que, pela natureza da sua atividade, estão sob estressores de forma permanente ou constante, já é uma outra parte. Ainda que na justiça não se vá fazer uma distinção. É tudo ocupacional. Ele só está. É o risco chamado risco criado, ele só está ali surtando, está lá com um atestado de F10, porque ficou lá 2, 3, 5, 10 anos lá com medo de tomar um tiro. Para a justiça, não haverá essa diferença.
Tanto faz se é porque ele arrebentou o braço, se ele ficou atestado de F10 é porque era xingado, porque a meta era a meta era muito elevada, era impossível, ou se é porque é próprio da atividade. Não, não vai haver diferença no primeiro olhar. Depois tem sobre a questão da responsabilidade civil, indenizar, etc. Vai haver sim uma diferença. Mas a princípio não tem. Mas aqui, NR1, NR17, GRO, Gestão de Risco Ocupacional, e PGR, aí a intervenção, a análise, a responsabilidade é toda do SESB, engenheiro técnico. E eu não posso misturar esses estressores da própria atividade, que eles não têm solução, a intervenção não é na atividade, claramente da atividade. Não, não, então vamos combinar com os bandidos, para os nossos vigilantes não andarem armados, né? Nem os bandidos, nem os vigilantes, porque senão adoecem. Não tem como fazer isso. Eles vão andar armados, sim. Eles vão ser estimulados a estarem enquadrando ali lá no alto, sim. Eles vão ser chamados a atenção, sim, se abrir de qualquer maneira, não seguir o procedimento na hora de abrir o carro forte, na hora de pegar o dinheiro, o valor, o que seja. Não, não tem solução, não é da organização. A preocupação do Sérgio é com aquilo que a organização está ruim. Aí que ele vem e intervém. Você tem, a sua empresa tem que reconhecer. É adoecedor ser vigilante? É. Não é só vigilante, tá? Tem vários outros. Imagina o cara, plataforma de petróleo, tem os mergulhadores, profissão arriscadíssima. Quando você está mergulhando, quando você volta. O cara pode ficar empenado o resto da vida, ter a vida destruída, pela diferença de pressão, por exemplo. E tudo pode acontecer lá embaixo. Toda vez que o cara vai mergulhar, ele vai com um saquinho dentro da roupa com todos os documentos. Todos os documentos. O cara sabe que está indo para uma coisa arriscadíssima. O cara vai combater fogo. Pelo amor de Deus, você entrar no meio do mato, você não foge do fogo, você vai de encontro ao fogo. É claro que é arriscadíssimo. É óbvio, ataque de animal, árvore caindo, ficar rodeado pelo fogo, o vento bate para cá. Eu vou ter aí uma série de atividades que não é porque a organização gera o estressor, é porque a atividade tem estressores. Precisamos de apoiar esses caras. Então, os programas estruturados, sim, já sabendo que eles são de mais resiliência, que eu vou ter os eventos traumáticos. Não tem jeito. Júlia, é você. O que que o Sérgio tem que fazer? Peraí, mas a secretária não tem que ouvir no grito. A secretária não tem que ser assediada. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O RH não pode ter 10 mil leris para emitir com duas pessoas. E todo mês ficar trabalhando até meia-noite. Isso é o Sérgio que tem que ver. Isso é NR1, isso é NR17. Isso é sobrecarga de trabalho. A equipe quando eu fizer o contrato, quando a empresa fizer o contrato, ela não pode botar ali, não prever que alguém vai faltar, vai ter dor de barriga, vai se atrasar. E aí eu começo a sobrecarregar esse vigilante. Não. Se o vigilante trabalhando mais do que deveria, que até a lei permite, isso aí é problema de organização do trabalho. Não tem nada a ver com a questão do estressor, que é, que é próprio da questão da atividade, segurança de valores e de vidas de bens. Perfeito, Rodrigo. Muito Percebe? obrigada por esclarecer isso desde o início. Isso, assim, está sendo muito rico. Muito obrigada. A gente tem que entender bem o papel de cada um, entender o que é fator de respeito social, por que que ele é. Eu não sei se você viu, né, os outros vídeos, sugiro que você veja todos. Amanhã já é o sétimo encontro, a gente vai encerrar amanhã. A gente já está aí com umas 9 horas já de conteúdo, eram 6 prometidos, a gente já passou de 9. Sugiro que você veja todos, porque eu deixo isso muito claro. Não vamos confundir as coisas. Psicólogo não avalia risco ocupacional. O papel do psicólogo é outro, sem cuidar da cultura da empresa, sim, a sua intervenção. Vai sensibilizar a diretoria, vai sensibilizar lideranças. Ei, não é porque a gente está aqui para trocar tiro que a gente tem que ficar tratando os outros de uma forma tão agressiva, de forma tão desumanizadora. Esse cara tem família, esse cara tem a honra dele, tem a integridade dele. Isso custa mais caro para a empresa. Esse cara se desmotiva, aumenta o turnover, aumenta o atestado. Então você tem todo um papel aí para ser feito. É que como assim? O turnover aumenta porque o cara trabalha 2 períodos. O turnover aumenta porque o chefe dele é um grosso, é tóxico.
Então, e o turnover aumenta porque, mesmo que não trabalhe muito num período acima do que deveria, e o chefe seja um doce, mas a própria atividade é estressora. Então, no seu caso, é muito fácil confundir. É muito fácil. Porque tudo acaba sendo F10, tudo acaba sendo turnover, tudo acaba sendo rotatividade, tudo acaba sendo transtorno mental. Então fica parecendo que é o mesmo assunto. Não, não é. Não é. Eu que agradeço. Que bom que você veio, Júlia. Eu estou falando para você desde o primeiro dia. Desde o primeiro encontro, semana passada. Se você viesse, falaria desde o primeiro caso, porque você, a sua empresa contratou. Eu falei, bom, não estão aqui, não dá para falar, mas apareceu, eu vou falar na hora. Não confunda as estações, pelo amor de Deus. Até porque, quando, isso é muito claro, você tem que explicar isso para a tua empresa. Quando um vigilante está mal treinado e dá um tiro em si mesmo, culpa do cérebro. Porque isso é fator de risco organizacional. A capacitação que eu tenho para operar uma máquina, um equipamento perigoso, no caso é uma arma, esta é a preocupação do SESMIT. A guarda dessas armas. Hoje eu publiquei uma notícia de um inspetor, um funcionário de empresa de ônibus aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, que estava lá no almoxarifado, muito calor, ele vê uma garrafa PET, uma coloração lá qualquer, ele pensou, isso deve ser só da limonada. Coloca na geladeira para gelar um pouco, depois abre, tuf, bota no copo, toma uma golada só. Não era, era solvente. O cara teve vários problemas, ficou em coma 28 dias, 2 anos de INSS, no final o cara acabou morrendo. Isto é sepsis. O armazenamento de agente químico, adequação de ferramenta, adequação de treinamento, se as exigências cognitivas dessa função, quais são essas exigências e se esse trabalhador contratado para a função realmente está apto. Exigência cognitiva, sim, ele sabe apertar a alavanca, ele sabe apertar o botão, ele sabe a posição correta, ele não sabe. Isso é uma preocupação. Eu só consigo prevenir que ele dê um tiro no próprio pé, que ele beba solvente, que ele não tenha o braço arrancado, se eu consigo entender que essas questões todas, cognitivas, as questões de capacidade, as questões de adequação de ferramentas são importantes, estão aqui no escopo da NR17. Eu sou obrigado a fazer isso. Outra coisa completamente diferente é o fato que a atividade tem estressores. Não tem sentido eu ter policiais militares e não ter um batalhão de psicólogos para tratar dos nossos policiais. Eu ter vigilantes e não ter batalhões de psicólogos para tratar desses psicólogos, desses vigilantes. Não tem como. O colega ontem morreu num assalto na estrada. Essa bala 50 sem homens que conheceu esse cara. É meio traumático. Eu não estava lá, mas o cara estava ontem aqui conversando, estava me marcando futebol no final de semana. Eu já fui na casa dele comer um churrasquinho. Minha mulher com essa mulher dele. Vou ligar agora para minha mulher para falar, para ir lá consolar a mulher dele. Isso abala toda uma equipe. Mas é inerente à função. Não é porque a empresa está desorganizada, não é porque a organização falhou. É porque é inerente. Júlia, é contigo. Engenheiro, É, engenheiro não sabe fazer isso, não tem competência técnica, não tem as ferramentas, não sabe avaliar e não sabe o que fazer. Ele não treinou para isso. Agora, para treinamento, exercício cognitivo, organização, ele tem a obrigação de saber. Não sei se você consegue perceber a sim. diferença. Sim, Bom, inclusive isso que você falou de confusão do que é risco da atividade e desorganização dos processos, eu vejo que, assim, existem as duas vias, Rodrigo, do psicólogo charlatão, assim, que vem vender uma ideia, e existem pessoas como eu que foram contratadas num contexto de transferência de responsabilidade. Então, é muito importante saber que a responsabilidade é do SST, é do SESMIT, e que eu vou fazer uma assistência paralela a esse trabalho, né? Então, foi uma urgência que eu identifiquei já no início,
de que, olha, eu acho que talvez eu esteja assumindo um posto maior do que a minha responsabilidade, né? Porque Eu não complementei, Júlio, desculpa, que eu falei e não imagina, complementei. Eu queria dizer a imagina. questão da responsabilidade pelo seguinte: quando o vigilante, Uhum, ou vamos falar no vigilante aí, para de repente ficar um exemplo mais didático para todo mundo. Quando um trabalhador morre, se acidenta, eu posso ter responsabilidade civil e penal do engenheiro. Ah, ele não foi treinado para movimentar, para dirigir o carro forte. Responsabilidade penal do engenheiro. Ele não foi treinado, ele não estava capacitado. Perceba que são situações muito diferentes. Quando assim, risco ocupacional tem responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. Eu que sou o engenheiro responsável, eu tenho que fazer a prevenção e garantir que todo mundo, por exemplo, esteja capacitado para operar a máquina, o equipamento, o que seja. Pode afetar, pode gerar um dano físico ou mental? Pode. Então, está no meu escopo. Percebe? Eu tenho que garantir, o cara tem que estar habilitado, capacitado, se o treinamento realmente funcionou, não funcionou, no sentido de que eu sou obrigado, isso aqui pode causar uma lesão para o cara. A gente sabe, por exemplo, que a maioria dos acidentes acontece geralmente nos primeiros 30 dias que as pessoas são admitidas. É claro, está na curva de aprendizado. O cara não está. Isso lá na engenharia de segurança, qualquer engenheiro de segurança vai falar isso para você. O cara lá na pós-graduação ele aprende o quê? Gestão de mudança. Porque a segurança do trabalho estuda isso há muito tempo. Quando muda um processo ou muda um operador, inevitavelmente você vai lá para cima, um pico de acidentes. Isso é engenheiro e a responsabilidade civil e penal. Ah, estava lá, o guindaste virou, matou três. Indiciamento do TST e do engenheiro. Ah, não viu a máquina derrubar o muro, tinha um coleguinha ali atrás. Indiciamento do TST que estava responsável lá por aquela atividade. Porque risco ocupacional tem responsabilidade legal. É por isso que eu estou dizendo. Eu não posso confundir programa de apoio psicológico, que a empresa nenhuma é obrigada a fazer, né? Não existe nenhuma lei mandando você fazer isso, você faz porque é melhor. Eu não posso confundir isso com risco ocupacional, onde eu tenho responsabilidade técnica. Quando o engenheiro da sua empresa ele fizer o PGR, coloca lá, tá, tem tal fator de risco, tal fator de risco, tal fator de risco. No final, ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica. É como se ele estivesse calculando, por exemplo, a estrutura de um prédio, um cálculo estrutural. Ele tem que colocar ali o CREA dele e lá no CREA pagar uma taxinha e dizer, eu me responsabilizo tecnicamente por isso. Como é que eu posso exigir que o psicólogo faça a mesma coisa? É diferente, pelo amor de Deus. Risco ocupacional é uma coisa, e as outras questões de RH são importantes, acabam se conectando, mas eu, em hipótese nenhuma, se eu digo assim, você, Júlia, pode avaliar como você quiser seu fator de risco psicossocial. Não tem problema nenhum, porque também, se não der certo, qual a tua responsabilidade sobre isso? Você não pode nem ser processada, porque na definição da sua profissão não inclui você definir isso. Não inclui, você não tem essa responsabilidade. Então você não pode nem ser acusado de imperícia. Um engenheiro pode. Um engenheiro pode ser acusado de imperícia, porque ele é o responsável técnico de identificar todos os ocupacionais da empresa. Então, desculpa. Não, 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 não. ótimo, Quero porque ajuda, isso é bom mas desculpa te cortar, Rodrigo, mas isso é muito bom para nós psicólogos que têm um olhar responsável, né, sobre o trabalho, porque tem aqueles que vão se aproveitar desse momento agora de desespero. engenheiro implantador de NR1, você entra no Instagram, engenheiro Uhum, implantador de NR1, tá maluco? Norma uhum, regulamentadora é exclusivo de técnico e engenheiro. Por quê? Porque tem responsabilidade técnica, civil e penal. perfeito. Eu não faço NR, se eu não sou engenheiro, eu não posso fazer NR1, porque as pessoas morrem, Júlia. Porque as pessoas Uhum, perdem o braço. Quando eu coloco o cara, quando eu não identifico o risco da atividade, ele cai, ele fica paraplégico. Isso não é brincadeira. Aí eu coloco lá na garagem da sua empresa um cara que não está. Certamente tem manutenção, porque os carros quebram, tem que ter um setor de manutenção. Aí eu vou colocar um vigilante para trocar o pneu. Não posso, isso é risco ocupacional, responsabilidade técnica do engenheiro. Por quê? Porque o cara não é obrigado a estar habilitado para. Ele não é obrigado a saber que o macaco pode soltar, não pode soltar. Eu tenho que ter uma capacitação para o cara trocar o pneu.
cara trocar o pneu. É isso que o engenheiro avalia. Veja que o olhar dele é voltado para um lado. E tem responsabilidade, porque risco ocupacional mata. Risco ocupacional mata assim, Rodrigo, mas então o que tem a ver o fator de risco psicossocial? Porque o chefe dele grita: pô, você não quer nada, troca logo esse pneu. Fator de risco psicossocial. Ele vai trocar o pneu sem estar capacitado e morre. O caminhão, o carro forte cai em cima dele. Olha o olhar do engenheiro. Percebe? Sim. É totalmente outro, assim. Sim, sim. Ele não O dá meu trabalho. diagnóstico, ele não quer Uhum, saber o nível de. Porque ele não consegue mesmo, né? Não tem capacitação uhum, para isso, não tem formação para isso. Ele não quer saber o uhum, diagnóstico, ele não quer saber o nível de estresse. Isso é sua preocupação. sim. Ele só tem que saber isso. Que Uhum, todas as vezes que a organização está ruim, deficiente, que a empresa permite que um chefe mande alguém não capacitado a trocar um pneu, está gerando o risco de morte. Isso é muito sério, porque está sim, botando em risco a vida de alguém. Você já não está olhando esse risco de vida. Você está olhando o quê? Esse nível de estresse desse cara. Como é que eu faço para que não haja esse estresse? Como é que eu faço para que esse cara não surte, não pegue uma arma de tiro na cabeça ou em todo mundo? Que ferramentas nós temos? Como é que eu avalio o nível de estresse desses caras no dia a dia? Porque já é muito estressante. Então veja que o seu trabalho é um, o profissional de CST é outro. sim, Você vê a mesma situação, mas não tudo que ele está olhando. Você vê a mesma situação. Ah, o chefe gritou, berrou, brigou, o cara trocar o pneu do carro forte. Então, você tem um olhar sobre isso e suas ferramentas e seus objetivos. O engenheiro, o profissional de SST, ele tem um outro olhar e as ferramentas dele e os objetivos dele. Não são os mesmos. Um não exclui o outro, mas não é a mesma coisa. uhum. Perfeito. É muito bom isso para saber a delimitação do trabalho, né? Aonde que a minha responsabilidade não alcança Não, pensa. e aonde eles também não alcançam, porque eu vejo, Rodrigo, assim, eu tenho que puxar também para o meu lado, porque existe muito trabalho que é feito que também não é o nosso, sabe? Então, eu acho muito rico também a empresa contratar o psicólogo, porque precisa sensibilizar sobre alguns temas para não cair numa banalização. Então, claro, existe a garantia de direitos, que é responsabilidade do SESIT, mas também precisa ter um trabalho quase que não é marketing, mas é de sensibilizar mesmo, de conscientizar esses líderes, porque você falou agora no começo dessa aula que os processos eles estão muito ligados à cultura dessa organização. Então, se a cultura é uma cultura rígida, é uma cultura engessada, você também precisa ter um trabalho de transformar um pouco essa cultura e também avançar, né, nos temas. Porque se tem uma empresa que tem um olhar que não valoriza o trabalhador, como é que a gente vai exigir que ela tenha que se responsabilizar por algumas coisas? Sabe? Então, Eu eu tenho acho que é muito liderança de nível rico. médio cobrada de uma maneira indevida, como é que eu exigir que ele não cobre também para o nível inferior de forma indevida? Se o diretor senta na sala com seu gerente, xinga todos os trabalhadores, como é que o gerente sai dali e ele vai na direção oposta? Aí ele vai xingar os supervisores, que vai xingar o vigilante. É claro, é nítido isso. É nítido. Uhum, Não tem uhum, como. Eu não tenho como resolver todas as questões se eu não pensar em organização, não pensar em autodireção. Não tem como. É um trabalho, sim, de sensibilização. Não tem jeito. Não tem jeito. Só que esse trabalho de sensibilização já não é mais do SESMIT. Ele pode apontar isso, uhum. mas só que a solução não é do SESMIT. Aí já é a Sim. sua. Exato. E seria muito bom, né, Rodrigo, se os psicólogos soubessem disso, porque aí não entra um no trabalho do outro, a gente tem algo mais Eles se rico. complementam. Eles se Sim. complementam, né? É porque eu tenho que realmente separar, porque eu preciso de várias ferramentas para identificar isso, né? Para lidar com isso. São ferramentas diferentes, você sabe disso. Pesquisa de clima,
campanhas motivacionais. Você vai ter aí uma série de ferramentas, e outras que eu nem conheço, que eu não entendo nada de psicologia. Então, mas eu sei que você tem um arsenal para lidar com gente, gestão de pessoas, cultura organizacional, mas que não é o arsenal da engenharia. Esse cara não foi treinado para isso. Só que também não posso abrir mão das ferramentas dele e nem a da sua. São complementares. Assim como a medicina também. Você não vai sair dando diagnóstico como se você estivesse num consultório, fazendo psicologia clínica, concorda comigo? Claro, Você não vai fazer, claro. você é psicóloga, mas você não vai atuar como psicóloga clínica dentro da empresa. Então, o diagnóstico vai ser lá do médico do trabalho, ou vai contratar alguém. Ou seja, esse assunto ele acaba indo para várias áreas. A gente só tem que deixar claro, que é o que eu digo aqui no e-book, Júlia, eu sugiro que você leia com calma depois, só tem que ficar claro quem faz o quê. Como isso se complementa, porque eu tenho o papel do SST, do SESMIT, do RH, do jurídico, porque tudo que eu estou falando tem a questão dos riscos legais, além da responsabilidade civil, administrativa e penal. Então tem que pensar direitinho aqui e eu tenho que ter essa assessoria jurídica, porque você, como psicólogo, não é obrigado a conhecer todas as leis e nem o SESMIT. Né? Ó, não, se eu for por aqui, isso aqui gera esse tipo de risco. Ó, isso aqui é a legislação trabalhista da jurisprudência, não permite, etc. Por exemplo, fazer a questão dos regulamentos internos. Vocês, eu, engenheiro, eu não sou engenheiro, não, tá, Júlia? Mas, botando como engenheiro, eu, engenheiro, posso identificar o fator de risco, ó, estou com problema aqui nessa equipe, nesse setor, é de organização, é de cultura da empresa. Aciono a Júlia, boto lá no meu plano, lá, ó, vamos lá tentar identificar isso. Júlia, como é que trabalha isso? Você vem fazer esse trabalho aqui de sensibilização, identificação da cultura, como melhorar a cultura, com todo o seu arsenal, mas você chega num ponto que você diz assim, bom, temos que botar isso no papel. Temos que botar regras claras sobre o que pode e o que não pode. Eu vou chamar quem? Agora eu vou chamar o jurídico. Porque eu também não vou tirar da minha cabeça para criar regulamento interno. Não, chama o jurídico. Percebe? Eu já estou. No final, as áreas se complementam. E as lideranças, no final das contas, elas têm que implementar essas mudanças. Não adianta o SERV identificar, o RH usar seu arsenal para entender melhor o problema e fazer a sensibilização, o jurídico dar o suporte tanto para o RH quanto para o SESMIT para serem criadas regras, até onde pode ir, não pode ir, porque tem aí uma série de questões de convenção coletiva, legislação trabalhista, e questões civis, penais, trabalhistas, criminais, tem 500 coisas. Então tem que ter esse apoio sim, só que no final das contas, se as lideranças não quiserem, não tem jeito. Também tem a questão do encaminhamento dos problemas. Alguns problemas que você vai encontrar, seja nessa organização, seja em outras, eu não tenho solução interna. Eu preciso de uma inteligência externa, de uma competência que não está na minha equipe, temporariamente, ou permanentemente, ou como consultoria. Eu preciso aí de um apoio, né? Uma auditoria, uma campanha, mil coisas podem ser. Ou mesmo acionar. Eu, aqui como RH, muitas vezes não tenho essa autoridade para exigir que esse líder aqui, que está há 10 anos na empresa, goza da confiança de toda a diretoria, para que ele mude o comportamento dele. Não adianta nada eu botar numa sala de aula, ele vai, porque ele é obrigado, mas ele sai daí dizendo assim: essa psicólogazinha aí, o mundo dela é de fantasia cor-de-rosa. E continua com a mesma prática. Você sabe que é assim que funciona. Então, depende de quê? Sempre a liderança. Se a liderança não comprar a ideia, não encaminhar as soluções, pode identificar fator de risco psicossocial que você quiser, usar a ferramenta mais bonitinha e melhor do mercado. Júlia pode vir aqui como psicólogo no RH, usar todo o seu arsenal, fazer a melhor campanha de sensibilização, tudo, fazer um trabalho de manual. Merece depois ser publicado. Não vai ter uma mudança se a liderança não quiser. Ótimo, ótimo, Imagina. porque desculpa até estar tomando muito da sua aula, Não, Rodrigo. Eu imagina. estive assistindo suas aulas
mas eu estive assistindo fora desse horário, né, gravadas, e tinha várias coisas que você falava que eu queria muito conversar. Então, nessa aula de hoje, eu parei tudo que eu estava fazendo, eu falei, não, peraí, eu preciso participar, então por isso que eu estou nessa urgência de toda hora eu estar te interrompendo, porque eu Fica queria tranquilo. muito falar mesmo, e queria muito que você olhasse para o meu caso particular, eu tô muito feliz que a gente está podendo ter essa troca, porque é exatamente isso que você trouxe da liderança. Se a liderança não comprar o trabalho, né, como você disse, a gente fica enxugando gelo, né? Então, a minha abordagem de trabalho dentro da empresa, e ótimo que a gente está tendo oportunidade com o curso, para eu ter mais argumento ainda disso, de que não é responsabilidade minha, mas de sensibilizar a liderança e resgatar, no meu caso, o que eu estou fazendo? Eu estou resgatando o histórico da empresa, porque a cultura ela é feita de história. Então, qual é a história dessa empresa? Como são as pessoas? Como que se estabeleceu tudo aqui? Então, eu estou fazendo esse trabalho que está sendo muito demorado e muito trabalhoso de Júlia, o escutar seu todo mundo. papel é o mais ingrato. Por quê? Sim, Porque você tem um público com baixa escolaridade, extremamente machista, com valores ruins do militarismo, que é a brutalidade, a violência, a desumanização. Você sabe que é sim, assim. sim. Culto à violência, você sabe que é assim, né? Você tem Sim, aí uma parcela dos seus trabalhadores que tem essa atividade para satisfazer seus desejos mais internos de poder e sim, extravasar a violência. Você sabe disso, sim, né? Não é à toa, corretíssimo. né? Então, o seu papel ele é ingrato. Então, porque você tem uma cultura que ela não é a única empresa do mercado, todas têm a mesma cultura, porque nós temos historicamente no país uma cultura de veneração da violência e do ideal masculino violento mesmo, né? O Mister Testosterona. Então você, de todos os casos que eu pego aqui ao longo da minha vida profissional, não só em patologia social, mas em empresas que eu atendo, você é que eu tenho mais pena. Porque você pode fazer muita diferença. Nossa, para as mulheres da sua empresa, você vai fazer uma diferença absurda. Tenho certeza disso. Que elas sofrem assédio. E não é nem porque assédio que as pessoas são más, porque elas nem percebem, então nem consciente que aquilo ali é assédio, que aquilo ali não cabe para mulher. Você pode fazer muita diferença mesmo, mas já tem que entrar consciente, e eu acho que isso é maturidade profissional, que a sua atuação, o alcance das suas medidas é sempre limitado. Porque depende, na verdade, da mudança de cultura social. Social. Nós temos, hoje, o país dividido entre um político, que é o Bolsonaro, que é a personificação de um dono de uma empresa de segurança. Não estou falando bem nem mal, não, tá? E não precisa me dizer qual a sua posição política. E não é questão de ser direita ou esquerda, mas ele é a personificação. Cultura do homem que bate, que prende, a castração química, todo mundo armado, vamos liberar armas, um povo sem armas é um povo submisso. É a personificação desse culto à violência, à masculinidade, é o Mr. Testosterona. Metade da população. Não é metade da população o apoia, e parte dos apoiadores é justamente, ele tem, quando ele perfaz 50%, é porque parte dos apoiadores dele o apoiam por causa disso. A gente tem que lembrar isso. Da mesma maneira que o outro político, ó, né, de expressão que é o Lula, não são todos que pensam igual, mas parte se torna apoiador dele, por exemplo, pelas questões sociais, ou pela maneira como ele lida com a questão da população LGBTQIA+. Ou seja, claro que quando eu tenho aqui qualquer político é heterogêneo, eu tenho vários perfis aqui apoiando esse político. No caso, eu tenho, e os dois tais políticos são esses, Lula e Bolsonaro. No caso Bolsonaro, nitidamente, parte do apoio tem a ver com as pessoas, com um grupo relevante da população, que se identifica com o bandido bom, bandido morto, tem que matar mesmo, todo mundo tem que andar armado, tudo se resolve no tiro, na violência.
bandido tem que tomar tiro na cara, e homem morre, mas mata todo mundo. Então, nós temos uma questão social na sua atividade econômica, de cultura desse país. Se eu for para a Europa, eu também vou ter um bando de vigilantes, eu também vou ter assalto, também vou ter tiro, também vou ter fuzil, eu também vou ter granada. Mas a sociedade da maioria dos países europeus, por exemplo, não vai apoiar esse culto à violência. Não vai apoiar esse policial, por exemplo, que chega e dá um tiro no bandido. Ele vai ter o repúdio social, enquanto no nosso país eu não vou ter o repúdio social. Esse repúdio será de uma parcela mínima da população. A maioria da população no Brasil hoje entende que a gestão da segurança pública é deficiente porque deveria se aumentar as penas, acabar com a saidinha, tem que botar ontem, 24 horas antes de eu estar aqui hoje, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, fez um discurso dizendo que se ele pudesse fazer uma emenda à Constituição para que a legislação penal fosse feita por Estado. E deu exemplo. Se, por exemplo, eu sei, e Ratinho Júnior, governador do Paraná, possível candidato à presidência pelo PSD, que é o partido do Kassab, disse que se eu mandar para a minha Assembleia, lá do Paraná, um projeto de lei para colocar um assassino na cadeia por 40 anos, eu sei que eu aprovo. Eu não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado. Eu, não eu só estou olhando com o olhar de fora para tentar entender. No final, a gente vai ter que chegar aqui num documento, numa ação. Eu sou obrigado a entender esse contexto para saber, peraí, se um governador, possível candidato à presidência, em certa relevância, está dizendo que gostaria de prender o assassino por 40 anos, é porque a parte relevante da minha sociedade pensa a mesma coisa. E aí você foi para uma atividade econômica que é a personificação dessa estratificação social, do culto à violência, do machismo exacerbado. Então, na minha visão, tá, Júlio? Você não me perguntou, mas estou te contando. Você me procurou, fez a matrícula, beleza e tal. Não tivemos muita chance de conversar, tudo bem. Mas está aqui hoje, eu vou te dizer. Você não tem como mudar as coisas aí dentro. Não. Esquece. Esquece porque é muito mais profundo que essa empresa. É muito mais. Os clientes dessa empresa esperam que ela tenha essa cultura, tá? Deixar isso bem claro. Mas, por outro lado, muito dos abusos, muito das insensibilidades, você tem condições de mudar. Tem muita e muita e muita. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma parcela relevante da população com esse perfil, né, de ser fã da violência, do machismo, eu também tenho uma parcela da população dizendo assim: ei, a gente pode lidar com isso com um pouco mais de consciência, com um pouco mais. De outras maneiras. Eu tenho certeza que, e principalmente, você tem que ver e fazer os seus pares, seus líderes e os outros integrantes da empresa entenderem que não é porque eu troco tiro na rua que eu tenho que chegar aqui dando tiro em todo mundo. Não é porque sou truculento lá na rua que eu tenho que ser truculento com um cara que faz a folha de pagamento, com um cara que está ali fazendo compras, com um cara que está ali no financeiro. Essa cultura da violência, ela tem que ser compartimentada para ser usada no momento certo por esse grupo de pessoas que são os funcionários da empresa. Esse é um ativo da empresa. Você não deve dizer, ah, mas não, isso é um ativo da empresa. Essa violência está pronta para ser usada. Mas todos têm que entender que isso tem que ficar muito claro. Olha, a gente vende isso, a gente vive disso, mas nós não precisamos fazer isso 24 horas por dia com todas as pessoas. Nós podemos ser a melhor empresa do país para uma mulher grávida e matar 50 bandidos na rua. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós podemos ser uma empresa inclusiva, nós podemos tratar bem o deficiente, nós podemos ser uma excelente empresa para as pessoas progredirem a carreira, para o menor aprendiz, para a mulher, para o gerente. Nós podemos ser uma empresa que apoie as pessoas a estudarem. Nós podemos melhorar em todos os aspectos sem abrir mão dessa commodity, disso que nós vendemos, a violência. Não vamos misturar as coisas. Nós não precisamos ser truculentos. Porque, independente de sermos uma empresa que acomode, que o valor está nessa disposição para o embate, para o enfrentamento, para a violência,
Nós não somos só isso, nós também somos um grupo de pessoas que acorda, tem esposa, tem marido, tem que ter lucro, tem sócio, tem que garantir a perenidade do negócio. Para garantir a perenidade, eu tenho que ter bons gerentes, tem que ter bons líderes, tem que ter gente que gosta de trabalhar aqui no financeiro, no RH, no jurídico, no RH, no SESMIT, na portaria, na limpeza. Então, como organização, eu tenho que compartimentalizar a violência, que eu sei que não vai acabar, que é um commodity, é o bem que a empresa tem, mas podemos caminhar para ser uma empresa exemplo, para ser uma empresa boa em todos, boa para o acionista, boa para as lideranças, boa para os trabalhadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Porque não dá para fazer o que a gente faz sem pessoas. Tudo bem. O bem maior é o cara que está lá com a arma na mão. Beleza. Mas ele não consegue botar esse cara com a arma na mão sem ter toda essa estrutura aqui, ó. Comercial, marketing financeiro, RH, DP e compras e todo mais os setores. Então, o seu grande papel, na minha visão, tá, Júlio? Você não me perguntou, mas eu estou te dizendo. Quando você me procurou, pensei, vi para a empresa. Bom, não é risco psicossocial, é cultura, vai acabar barrando aqui, porque vão te acionar, porque eles fizeram na cultura, mas é convencer essa empresa. Por que que nós não podemos ser a melhor empresa do Brasil? Para menor aprendiz ou para deficiente? Tá bom. A gente não gosta muito de menor aprendiz nem deficiente. Queremos que eles morram. Tá bom. Por que que não podemos ser a melhor empresa do Brasil para diretores? Para gerentes? Por que que o cara não pode começar como gerente e sair daqui 10 anos depois, sair como diretor, sair como executivo? Por que que ele não pode estudar? Por que que nós não vamos incentivar esse cara a crescer na carreira? Se a gente pode incentivar o gerente, por que também não pode incentivar o supervisor? E por que não pode incentivar a secretária? Por que a gente não pode ser uma excelente empresa? Por quê? E tem uma coisa a ver com a outra. Tanto faz se vende batata, se vende homem armado. O gerente tem que entrar aqui e se progredir. Tem que entrar aqui e dizer assim, valeu a pena. Isso é empresa boa de se trabalhar. Isso é gerente, supervisor, o cara do financeiro, o contador, o advogado. Por que que nós não podemos estimular o nosso advogado a fazer uma pós-graduação? Por que que nós não podemos, se possível, flexibilizar as coisas para que ele diga, puxa, que é bom. Que bom, me encontrei nessa empresa. Por que que a nossa cultura não pode ser de valorização das pessoas aqui dentro? Por que ele não pode incentivar o cara que começou como vigilante a estudar mais, aumentar a escolaridade dele, para que ele possa um dia ser o líder dos vigilantes? Ou até mudar de profissão, se ele quiser, não sei. Para que ele possa ser o gerente amanhã ou depois. Por que que eu não posso trabalhar uma cultura que seja, por mais que eu tenha essas questões todas? Então tá, não vou acabar com isso mesmo, gente. É o commodity da empresa, é o valor da empresa, é como ela ganha dinheiro, beleza. Pessoas dispostas a matar e morrer, beleza. Bota uma caixinha. Agora. Não é Sim, porque eu tô no BOPE que eu não posso ser uma mulher. Não sim. é isso que tem que ser Existe entendido. essa limitação, eu entendi. Eu entendi que é, existe essa limitação, né, de até onde, até porque essas pessoas, elas vêm para cá porque elas já têm essa ideologia também. Então, tentar destruir isso é, na verdade, fechar as portas. Corre disso. Então, né? Então, eu entendo o que você está dizendo da questão da limitação, mas tornar um pouco mais humano o tratamento das pessoas, porque, como você disse, a gente tem aqui o capital humano, né? Nosso bem maior aqui é o cara que está com a arma na mão. Então, ele precisa ser Mas, bem ma- ma- mas, cuidado. mas ele não consegue ficar com essa arma na mão se não tiver o RH e o DP. Se não É, tiver o contador. uhum, Tem que ser entendido isso. É que sim, nem eu. No meu negócio, eu sou maior capital. Estou aqui dando aula. Mas tem que ter. Mas você precisa de boleto, né? sim, Sem boleto, eu não dou aula. Não interessa a melhor sim, pessoa do Brasil. Sem boleto, você não vai ter aula nenhuma minha. Sem um uhum, portal, sem uma ficha preenchida. Não importa se eu sou o melhor professor da galáxia. Você precisa de um boleto, de uma ficha, de um cadastro. Então, isso tem que ser muito claramente entendido.
Sim, vamos valorizar o Rodrigo, mas vamos pensar como negócio, como um todo. O resto não é descartável, porque o resto também é o que garante o Rodrigo estar aqui. Isso aqui é pelo Zoom. E se não pagar o Zoom? Como é que eu vou dar aula? Se não pagar a plataforma, como é que você vai acessar, vai tirar o seu certificado? Percebe que o bem maior pode ser aqui, né? O que realmente está sendo vendido é isso aqui, o meu capital intelectual, mas eu não existo, eu não chego a ninguém se não tiver todo esse trabalho externo. Então, eu acho que isso é que, de repente, você tem que apontar para a empresa. Como negócio, eu preciso melhorar a cultura. Preciso valorizar mais as pessoas, todas elas, todas, 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 todas. Como negócio, a meta tem que ser que aqui seja a melhor empresa de vigilante para trabalhar, mesmo com o mesmo salário. Não é que a gente tem que pagar mais. O melhor lugar é onde ganha mais. Muita gente já ganhando muito bem e tendo demissão. Mas a gente tem que entender que a gente só vai ser perene no mercado, só vai ser bacana, só vai evitar um bando de custos necessários, processo social, briga, etc., se a gente entender que a gente tem que ser o melhor lugar para trabalhar. Claro, não vai ser o melhor lugar para todo mundo. É óbvio, né? O cara se formou em, sei lá, astrofísica, né? Ele quer ir para Harvard, quer ir para a NASA. Então, mas para as pessoas que têm perfil do nosso negócio, seja como secretária, faxineira, vigilante, contador, para as pessoas que têm perfil, elas poderiam ser contratadas em qualquer empresa dentro do país. Elas têm que preferir a nossa. Essa é a meta. O RH tem que ter essa meta. Qualquer RH, tá, Júlio? Qualquer RH tem que ter essa meta. A gente tem que fazer isso aqui. Tem o perfil, aceita essa faixa salarial, tem a escolaridade, tem o perfil. Então, você poderia trabalhar na empresa A, B, C, D, E. A minha tem que ser a melhor. Onde é que nós estamos falhando que tanto não? Tanto faz quanto tanto fez, não. A nossa, porque nós precisamos o quê? Contratar o melhor capital intelectual, reter talentos, atrair talentos e reter talentos. E eu não faço isso só com grana, a gente sabe disso. Então, para a empresa é muito caro não ser um bom lugar para trabalhar, para todo mundo. Para todo mundo. Se o cara pede demissão como vigilante, força a barra para pedir demissão só para pegar 10 mil de rescisão, para assim que recebe, né, a rescisão, já está se candidatando a outra vaga, eu estou falhando. Eu estou falhando. Tanto faz como tanto fez. Ele tem que ficar com pena de sair daqui. Porque aí eu, empresário, eu, empregador, passo a de fato ter como ativo, como vantagem, o fato de eu gerar uma vaga. Sou eu que tenho as vagas. Logo, isso, não, peraí, essas vagas são atraentes. Então, aí sim, no momento que tanto faz eu ter vaga ou não ter vaga, porque a vaga que você tem, o Joãozinho da China também tem, aí os empresários começam a ter problema. Valorizar o capital humano, se tornar o melhor lugar para todo mundo, todo mundo. O gerente, o melhor lugar que fui gerente foi ali. O melhor lugar que fui diretor, que eu fui secretário, que eu fui contador, que eu fui tudo, que eu fui RH. As empresas precisam entender isso, é o seu papel, essa questão da cultura. Por quê? Porque custa caro não ser o melhor lugar para trabalhar. Custa caro, tanto faz como tanto fez. Custa muito, muito, muito caro. Eu tenho que reter o melhor vendedor, o melhor contador, o melhor advogado, a melhor psicóloga. Eu tenho que reter as pessoas. Mas tanto faz como tanto fez. Senão as relações ficam muito frágeis. Ah, briguei com a Júlia. Ih, então não trabalhar aqui não. Ah, atrasou o salário. Ah, não gosto de não sei o quê. Ou seja, eu preciso de relações. A empresa tem que ter relações mais fortes. Tem que ser também o capital da empresa a vaga que ela tem. O dono da sua empresa tem que entender isso. Os donos têm que entender isso. Você tem vagas na mão, elas têm que ser cobiçadas. Não porque o seu salário é maior. Acho que é um lugar respeitoso, decente, que acolhe, que pensa nas pessoas. Não interessa se o cara tem ensino fundamental ou o cara tem doutorado. Tem que ser algo desejável. Se tanto faz para a tua empresa como na do vizinho, não reclame pelas perdas que você vai ter. De capital humano, de processo judicial, não reclame. Concordo. Faz, faz. É como fidelizar o cliente com uma venda. Não adianta ele comprar uma vez, ele tem que ser fiel. Não adianta Eu assinar contrato contigo, entendo. ele tem que querer ficar aqui. Ou não, Sim. eu, desemprego, eu não quero sair daqui nunca. Aí que entra o trabalho de endomarketing, que é que você que faz, né? Ou leva os Uhum. áreas a fazerem, pontos positivos da empresa, a pesquisa de clima, o que, é que a gente pode melhorar, entender a expectativa do cliente, no seu caso, o cliente é o trabalhador. Beleza, vamos Uhum. nessa aqui para entender. Entra as suas ferramentas aqui para gente. Como é que a gente transforma isso aqui? E não é questão de vender o melhor produto do mundo, você sabe disso também, né?
Sim. Qualidade é aquilo que é adequado ao seu propósito. Então, o que que tem mais qualidade? Não sei, pente de cabelo de plástico pode ter muita qualidade, porque eu comprei por R$ 5 e pentei meu cabelo, então tem muita qualidade. É nesse nosso perfil, para esse perfil de trabalhadores, o que que é a melhor empresa possível? O que que é a melhor empresa? Por que o cara não... Como é que eu faço esse cara não ficar aborrecido de trabalhar, não querer ferrar a empresa, não tá nem aí para a empresa? Aí entra as questões organizacionais e culturais, que vão acabar esbarrando também essa questão aí dos fatores de risco sociais. Quando elas forem graves, quando elas se tornarem adoecedoras, viram, aí vira caso de SESMIS, vira fator de risco psicossocial, porque já gera já o adoecimento. Aí já gera o possível acidente, já gera possível morte leve, já gera possível dano moral, já geram talvez outras doenças. Aí vira caso de risco ocupacional. Mas é a organização, mas é a cultura. Não tem jeito. Bom, espero ter ajudado, Júlia. Vocês Muito. estão gostando aqui? Gostaram? Os outros? Ah, eu Sim, falo por eu mim. acho que Sim. foi uma forma da gente também ver as dificuldades dos outros com outra visão de outro profissional, né? Muito bom. É, a Júlia não sabe o quanto nos ajudou, né? Quanto é rico, né? É, De tratar dos casos exatamente. reais. É rico. Amanhã, nesse mesmo bate-horário, estamos aqui, inclusive trazendo aí mais algumas ferramentas. Vou trazer ferramentas, tá? Eu vou soltar a última versão do e-book. Vocês estão vendo que cada aula eu vou lá e coloco um pouquinho mais, né? Porque senão o pessoal acha que tá tudo pronto, né? Não, não, não. Quem quiser vai acompanhando. Então amanhã vou tentar fazer aqui um encerramentozinho aqui, até com algumas ferramentas e, obviamente, tragam as situações práticas, dúvidas, continua aí, para gente tentar fazer um conteúdo, um encerramento bem bacana. Combinado? Combinado Combinado. então, Bruno. Boa noite. Ok, boa Né? noite. Até amanhã. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Nada, tchau, tchau.